Gente. Tudo bom? Oi, meninas. E aí, Oi, gente, beleza? Tudo bem? Tudo bom? Como é que estão as coisas aí? Correria, final de ano? Falta pouco? Os clientes não enlouquecem. Bom, então, Marcelo, pedimos a sua presença aqui. Na verdade, assim, eu até, para não tomar muito tempo da Lívia e do Gabriel, eu sugiro que a gente inicie pelo site, pra gente dar uma olhadinha em tudo, como é que tá ficando. E aí depois eu ia pedir mais uns 5 a 10 minutinhos com você, pra gente poder bater o lançamento do plano de comunicação mesmo mais voltado pro Instagram. Pode ser, beleza? Tranquilo? Pode ser, beleza, tranquilo. Então é isso. Vamos. Beleza, vou compartilhar aqui então. Beleza, tá bem. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Faz a cadeirinha pra ver. Você está vendo aí? Sim. A Não, minha não. tem com a gente também, que ela consegue opinar. Beleza. A gente arrumou aquela... Eu acho que o Marcelo não viu, né? Vocês querem apresentar em relação ao conteúdo? Não sei se ele chegou a olhar. Eu vi sim. Elas viu, me tá. enviaram. Então a gente, aqui em cima, a gente fez o banner. A gente estava com problema com essa foto, mas a gente já corrigiu nesse aqui, da semana passada para hoje. Aí uma coisa que a gente adicionou aqui no header foi o Baixe o App, que lá embaixo tem várias informações sobre baixar aplicativo e a gente achou que estava faltando talvez tipo, alguma coisa para descer, entendeu? Porque você numa homepage, você pode ir clicando e ele vai descendo. Beleza, tá. Aí aqui embaixo é aquela parte que a gente colocou alguns elementos. Tá? Aqui a gente colocou o telefone e aí você vai mudando. Aí eu até queria saber com vocês quais telas exatas vocês querem em cada um desses pontos. Porque aqui no compra o seu ingresso, eu imagino que seja a tela de compra e tal, mas partilha uma parte seria a tela de compra e divisão ou seria a tela de ingresso partilhado? Você teria que ficar um pouco na dúvida. Aí se vocês quiserem, a gente vai passar qual tela exata vocês querem em cada uma coisa pra gente bota aqui. Beleza, tranquilo. Vamos fazer essa relação e a gente envia pra vocês. Beleza. Aí aqui a gente só mudou a cor do laranja, do amarelo pro laranja, porque a gente fez aquela quarta parte que tava faltando, a gente botou amarelo, senão fica muito amarelo. Aí a gente fez assim, que é a parte final. A gente ficou um pouco na dúvida também de quais telas vocês queriam aqui. Ou se vocês queriam que isso aqui mexesse, ou se seria... Eu sei que podia ficar rodando, né? Eu pensei, não sei. O que vocês acham? Assim. Se puder ficar rodando, não deixar o site muito pesado, assim, eu acho que pode ser interessante, sim. Quando a gente conversou com o Matheus lá naquela primeira reunião, ele mostrou algumas coisas que eram difíceis de fazer, principalmente por, de mudar, né, de site pra telefone. Mas o que der tá valendo. Acho que Mila, você quer um comentário? Em relação à estética... Marcelo, vamos ouvir de você primeiro. Aí aqui embaixo a gente colocou só as redes sociais que estavam faltando. Beleza. E esse partilhei aqui do cantinho não é a marca, né? Esse aqui? Parece que tá meio espaçado, né? É o mesmo daqui de cima, a gente usou. Não sei se será que tá espaçado. Tá. A gente pode verificar depois, mas é a mesma, qualquer coisa de troca. Não, beleza, tranquilo. Eu tenho algumas considerações ainda em relação à estética, mas vamos ver o que o Marcelo tem pra falar e aí depois a gente vai pontuando essas coisas, assim, bem detalhe mesmo. Não, tô curtindo sim. Essa foto é o que? É banco de imagem? Tá. Unsplash. Isso. Mas eu tô curtindo sim, tá? Estamos num bom caminho. Né? Tanto nessa parte inicial, né, essa primeira imagem aí que a gente vê, quanto, por exemplo, essa caixa embaixo, o aplicativo de compartilhamento de ingressos que amplia as possibilidades de acesso. Essa faixa, nessa cor, eu não sei se eu curto, eu não sei se ficou muito curtinho, né? Não é mais uma tela para você separar. Então, eu acho que tem até o que a gente fez lá para visualizar o site. O que a gente fez, que eu achei que ficou bem legal, era como se a imagem e o que seguia, a gente escolheu uma imagem mais escura por causa disso, porque como a gente deixou o fundo preto, a gente fez como se a imagem fosse quase que um degradê de saindo da imagem pro preto.
Não sei se vocês lembram, tem lá Eu na lembro. visualização. Era uma preta e branca que tinha os detalhes coloridos, não é? Exatamente. E aí acho que deixou essa transição mais suave pra não ficar tão marcada assim. Eu acho que se desse pra fazer um fade out, sei lá, uma coisa meio que se dissolvendo da imagem, eu acho que esse Se corte. viesse pra baixo, né? Exatamente. Se como- tá ali na direita, se talvez aquilo viesse pra baixo, eu acho que poderia ficar mais interessante, mais contínuo, Fluido, sabe? né? Uma coisa um pouco mais... legal, pode ser. E aí também, assim, Marcelo, o que a gente pensa muito quando a gente tiver um material nosso, né? Quando a gente fizer a nossa campanha audiovisual, de foto, de vídeo, a gente troca essas partes específicas, bota uma foto que a gente vai tirar, enfim, aí a gente altera esses pontos. Mas eu acho que particularmente, eu acho que gostaria, acho que ficaria mais interessante tudo no fundo preto. Eu não sei se pra vocês é muito ruim não ter essas demarcações, né, de espaço, assim, pra cada uma das informações. Eu acho que pode Mas eu acho que formular. quando fica uma coisa só, eu acho mais leve, assim, de ver. Mas é percepção mesmo, não sei. É porque como é que a gente faria divisão? Faria essa Não quebra teria uma de... divisão. Não É teria? como se fosse uma página só, entendeu? Eu acho mais fluido, assim, não sei, mas Eu sinto a necessidade de ter alguns destaques, tá? Por exemplo, essa parte aqui, que é a que a gente tá vendo, eu gostei bastante dela estar com esse destaque. Às vezes, se a gente adotar um fundo preto, nem precisa ser uma coisa que vá até as bordas, pode ser uma caixa. Mas eu gosto desse destaque porque a pessoa para e ela olha, sabe? Eu acho que um fundo todo preto, talvez ele não chame tanto nas partes que a gente precisa. Não sei, é a minha sensação. A gente pode testar o fundo preto. É que realmente quando você separa em tipo, tonalidade, é tipo o oposto, né? Uma coisa clara, outra escura, e ele acaba dividindo mais, segmentando o site. Tipo, no sentido de divisão de informação é bom, mas se você quer uma coisa mais fluida, realmente ele trava um pouco. Uma coisa que... se você puder continuar descendo, por favor, a gente vai te passar essa relação aqui. Nessa parte, eu acho que ou a gente pode deixar os elementos do fundo um pouquinho mais visíveis, ou a gente pode, de repente, trazer uma cor para a aba que abre. Sim, botar como se essa fosse laranja, né, no caso. Aí, de repente, nem precisa ser o mesmo laranja. Eu não sei se esse laranja com uma opacidade menor, ele fica com uma cor burro quando foge, sabe? Mas a gente pode testar. Dá pra ver aqui. Eu acho que ele vai ficar meio marrom. Né? eu acho que tem algumas letras que estão bem pequenininhas, por exemplo, essa aí da parte amarela, no texto, o texto de baixo, assim. Eu acho que pode aumentar também, tá bem pequenininho. Esse texto aqui, né? É verdade. A gente tá na tela, tá pequeno, mas exatamente essa impressão. É porque a gente tá vendo a tela da tela, né? Talvez pra gente. É que ele fica reduzido pra vocês, mas é melhor, tipo assim, só pra verificar se vocês olharem no protótipo, porque vocês conseguem ampliar ele no fundo, entendeu? Ele sempre fica menor do que vocês estão vendo. Tá. Pra você, agora dessa vez, já que é uma tela só, fica mais fácil a gente fizer os comentários naquele link, Lívia? Pode ser, se vocês quiserem fazer lá. Sai direto lá pra... Lá dá pra marcar exatamente onde você quer. Tipo, aqui, aí você marca. Beleza. Como não são muitas telas, né, que nem o aplicativo. Só tem uma tela. Aí vocês não precisam ficar procurando. Tranquilo. A gente pode fazer esse comentário por lá pra não tomar muito tempo de vocês também, que aí, assim, o que a gente consegue tentar fazer é fazer esse comparativo com aquela primeira visualização que a gente desenvolveu, né, na construção de marca, daquele layout que tá com fundo preto, com essa versão para entender se a gente propõe algum outro tipo de background, enfim. Mas eu gosto, assim, tá? Não me incomoda. Tá, então no caso o que a gente definiu aqui agora seria tipo a junção de uma parte com a outra para não ficar essa divisão, essa faixa pequena. Pode ser, isso. Aqui uma coisa que não tá aqui, mas que vai acontecer é o loading do site, vai ser as mãozinhas girando. Então, lembra que a gente falou na última reunião? Aí, que é o mesmo loading do aplicativo, mas vai ficar girando. Aqui eu fiquei na dúvida se tem que fazer uma coisa ou não. Não, a gente só vai ajustar as telas. Aí, de repente, eu desceria um pouquinho só os dois botões do Google Play da Apple Store. Tá. Pode aumentar um pouquinho também, para ficar um pouquinho mais apelativo. O que vocês acham? Você acha que vai ficar muito profissional? Tá. Uma única coisa que eu queria falar que eu esqueci com você, Lívia, é que lá no início, na parte de cima do cabeçalho, eu acho que a gente poderia entrar com o símbolo das mãozinhas do lado da partilhei. Tipo aqui, assim. Isso, as mãozinhas e a partilhei do lado. Que no formato da Camila tá só a mãozinha, mas eu gostei do partilhei também. Eu acho que se a gente unir os dois vai ficar bem legal.
Beleza, vou colocar aqui. Acho que sim. Eu acho que no mais Acho que é isso. Aí, o que a gente pode fazer também é, se você puder passar esse link pra gente dar uma última olhada, assim, com calma. E aí a gente faz mais alguns comentários, a gente consegue se comprometer de fazer isso amanhã mesmo, pra poder te passar. Tá, beleza. É o mesmo link, eu vou só atualizar e se consegue acessar. Beleza. Tá bom. Combinado. Deixa eu ver. Aí a gente manda pra você. Quer dizer, eu te aviso agora. Eu vou compartilhar agora. A gente avisa assim que fizer os comentários, então. Tá bom, beleza. Tá bom? É isso. E tô pensando aqui, eu acho que hoje já é nosso último encontro do ano. Ah, não, só semana que vem a gente ainda tem mais um último encontro. E aí é o último do ano. Acho que é bom avisar, a gente avisou pro Marcelo já, mas enfim, pra galera que tá aí de parceiro, né? A gente vai entrar de recesso do dia 23 até o dia 10. Então não teremos reuniões aí nessa época. E nem no dia do começo de janeiro. Chorando de tá? emoção. Não morram de saudade. Assim, dia se 10, precisar de 7, alguma coisa, gente, fumacinha, entendeu? Exatamente. Estaremos aqui. É só mandar um sinal. Um e-mail, é só falar. Mas é isso, só pra vocês saberem. Beleza. Tá bom? Já atualizei lá. Tá? Perfeito. Obrigada, meu amor. Beleza. Fala, então. Obrigada, Lívia. Obrigada, Gabriel. Beijo. Valeu, tchau, Lívia. Tchau, Gabriel. Tchau, Marcelo. Bom, Marcelo, vamos nós aqui rapidinho, também pra não tomar muito... Você viu? Eu tô aqui. Compartilhando aqui a aba pra gente abrir logo. Então, o que a gente fez, Marcelo? A gente fez um outro documento para te apresentar. Por quê? A gente entendeu que, assim, principalmente esse lançamento, além da complexidade, por a gente estar falando de um novo comportamento de consumo, a gente precisa fazer uma coisa muito pensada no sentido de ligar todas as estratégias que a gente está propondo. Então, naquele plano que a gente enviou para você, a gente tinha as ações para acontecerem em janeiro, em fevereiro, ou em dezembro, janeiro, fevereiro, etc. O que a gente fez aqui, tá? A gente já iniciou o desenvolvimento do planejamento, mas a gente entendeu que a gente precisava ter algumas certezas e tirar algumas dúvidas com você para conseguir, de fato, só entender a data do início. Então, assim, a gente tem aqui algumas séries de dúvidas, um planejamento por fase, que a gente entendeu algumas fases desse lançamento. Isso é para bater e aprovar com você, que você aprovando a gente já vai passar para redigir o conteúdo e depois fazer as artes. Só tirar isso aqui. E aí surgiram algumas dúvidas, né, Bruno, nesse caminho, porque a gente fez um planejamento muito estratégico e retroativo, porque a gente entende que tem algumas necessidades que elas meio que bloqueiam e impedem, né, que a gente execute certas coisas. Por exemplo, se a gente não tiver o site pronto, a gente não lança o Instagram. Se a gente não tiver o aplicativo rodando, a gente não pode postar no Instagram usabilidades, formas de usar. Então, tem algumas coisas que a gente bateu e a gente falou, cara, vamos organizar isso num documento, vamos apresentar para o Marcelo, só para a gente conseguir fazer tudo da melhor forma possível. Então, eu vou passar aqui para você e vou passando, enfim, todas as informações para, enfim, a gente batendo e discutindo. O lançamento segmentado com 6 fases e 7 semanas iniciais, e cada uma dessas semanas ela tem um objetivo estratégico. Isso, e aí é bom destacar que a gente tinha apresentado, né, aquele caderno técnico sobre a linha editorial. A linha editorial seria assim, a 8ª semana em diante. Então a gente viu a necessidade de ser um pouquinho mais generoso, assim, de explicar o que é, qual é a necessidade, expor as dores, trazer a solução, enfim. Ser um pouquinho mais mastigado, né, esse início, para depois dar o pontapé inicial e entrar nesse fluxo, né, de rotina. A gente tentou entender também, assim, quais seriam as estratégias, de fato, que a gente usaria em cada uma dessas fases. Porque, por exemplo, a gente precisa de uma estratégia que traga engajamento. Mas essa estratégia de engajamento, ela vai ser desde a primeira semana ou a gente entra isso na 3ª semana? Então, assim, a gente entendeu todos esses objetivos e necessidades de acordo com cada uma dessas fases e a gente tem um pouquinho mais detalhado. Mas antes, a gente vai passar nessas dúvidas. Como vai desenrolar, né, essas estratégias? Primeiro a gente vai tentar fazer uma coisa de engajamento forte, assim, firme, pegar na nostalgia, pegar na saudade. Depois a gente traz a identificação com o público, a gente educa esse público, apresenta a marca, os diferenciais e a usabilidade, para depois conseguir começar a rodar com aquela linha editorial que a gente tinha desenvolvido, que vai ser mantida, mas ela vai entrar depois dessas 6, 7 semanas aí. Ué?
Ai, você botou a animação? Eu botei. Que fofa. Marcelo, é animado pra gente ser... Gente, a gente fofa. te dá Falei, cadê informação o Marcelo? que a gente fez? Não, só porque senão vai ficar cheio de coisa. Mas aqui é pra gente olhar a semana, o objetivo, como a gente vai atingir esse objetivo e ações estratégicas, né? Assim, de como é que a gente Exato. chega lá. Então, vamos por partes. A semana 1 a gente pensou realmente no engajamento, um apelo emocional, uma coisa que a gente faz um suspense, mas que a gente também puxa para essa parte da nostalgia. Então a gente pensou em trazer para dentro da plataforma, de início, alguns vídeos sobre entretenimento, shows que foram marcantes, né? Momentos marcantes que vão despertar nas pessoas uma sensação gostosa, assim, e uma curiosidade do tipo, cara, o que é isso? Então, num primeiro momento, a gente começaria assim, para começar a fazer um barulho. O ideal seria, né, ser tudo reels, então a gente começaria a lançar a página com bastante vídeo para a gente conseguir uma entrega boa no orgânico. E aí, na segunda semana, a gente passaria para a parte da identificação. Como a gente faria isso? A gente vai evidenciar quais são as dores que a gente está buscando nos usuários através de conteúdos que vão provocar essa identificação até com um pouco de humor. Então a gente, lógico, né, vai entender dentro do tom de voz da partilha e sem ficar nada muito massivo, se a gente não pode trazer um conteúdo um pouco mais desconstruído, um pouco mais divertido para poder gerar a identificação. Depois você vai ver que a gente trouxe referências de publicações para cada uma dessas etapas, só para deixar um pouco mais palpável. E aí, enfim, a gente vai conversando. Depois a gente educa a audiência, então a gente traz esses conteúdos mais informativos e exemplos um pouco mais tangíveis de, enfim, como é que a gente contextualiza esse novo comportamento de consumo, o que o mercado traz pra gente de ponto positivo e de oportunidade e que as pessoas vão estar indo nesse mesmo caminho. Então a gente vai fazendo bem faseado. Depois disso, a gente apresenta a marca, e aí que foi a nossa grande questão, né? Como é que a gente apresenta a marca sem a gente ter a certeza que vai estar tudo rodando da melhor forma e que a gente vai poder, de fato, mostrar todas as características, né, do serviço, da tecnologia. Então a gente apresenta a marca, então é uma coisa mais da estética mesmo da marca, o conceito da marca, então são publicações que vão explorar essa parte mais conceitual para marcar um território, né? Mostrar qual é a cara da partilheira. Depois disso, né? Então a gente educou a audiência, a gente mostrou qual é a solução, na verdade a gente mostrou quem é a marca e a gente vai apresentar a solução. Então, como é que a gente resolve essas dores que a gente trouxe, né? Qual é o nosso território mesmo? Trazer esses conteúdos que explicam e comunicam o negócio. Então, a tecnologia, como funciona, o que é a partilha. E a partir daí a gente foca nisso mesmo. A gente expõe os diferenciais, como a gente faz, por que a gente faz. Então, todas as particularidades do negócio para atrair a nossa comunidade. E você vai entender um pouquinho melhor quando a gente explorar, trazer esses exemplos, mostrar esses exemplos, essas referências. E, por fim, apresentar as funcionalidades. Então, quais são as funcionalidades, né? Como é que funciona, de fato, essa solução? Como é que funciona o aplicativo? Como é que eu faço para conseguir comprar, para eu conseguir vender, enfim. Então, conteúdos funcionais que vão ensinar a usar a plataforma. Então, assim, o que a gente fez? A gente deu um passinho para trás para entender qual a melhor forma de lançar isso dentro do Instagram. E aí a gente entendeu que essas fases seriam a melhor solução. Aí que a gente esbarrou nas questões. Porque, por exemplo, quando a gente apresenta a marca, tudo bem, mas quando a gente vai apresentar a solução, a gente precisa do aplicativo rodando. A gente entendeu que no momento que a gente expõe os diferenciais, seria o ideal que a gente entrasse com os embaixadores. E que a partir da 8ª semana a gente começasse a pensar num seeding para os influenciadores e não embaixadores. Então a gente foi entendendo e conseguindo casar as outras ações para que tudo corra da melhor forma. Qual seria o cenário ideal mesmo? Quando a gente estivesse apresentando a marca, a gente já tivesse a campanha audiovisual. Mas aí a gente vai entender assim, se dá, se não dá, se a gente vai precisar mexer em uma coisa ou outra. Mas de uma forma geral, eu vou até passar, porque eu não sei se está depois dos... Aqui, ó. De uma forma geral, essas são algumas das informações que a gente listou para conseguir fazer tudo acontecer da melhor forma. Então, assim, se a gente tem uma data de previsão do site, de lançamento do site... Ih, a gente não perguntou para a Lívia. Eu não sabia dizer ontem, aí ela ficou de falar com o Matheus e ele era noção pra gente. Tá. Data de previsão dos testes do aplicativo, data de previsão do início do aplicativo para o público,
assim, se você não tiver uma data exata agora, não tem problema, mas mais ou menos assim, uma semana, só pra gente conseguir entender o que a gente faz com esse planejamento das redes sociais. Exatamente, tipo assim, não adianta a gente expor a solução, por exemplo, no começo de fevereiro, se o evento mesmo só vai rolar em abril, né? Até porque aí a gente perde aquele momento de mercado que a gente tinha conversado, de não falar sobre a solução, sobre a parte de geolocalização, enfim, sobre tudo, antes que a parte já esteja rodando, porque é muito fácil uma simples da vida lá copiar, né? Então, assim, tentar casar o timing de todas as coisas. Exato. E aí, o que a gente... Bom, essa informação para mim. Qual o momento da comunicação que a gente pode falar tudo, né? Então, em que parte ali a gente pode falar sobre todos os detalhes da solução, sobre a geolocalização, sobre todas essas questões. A gente gostaria também de entender, para conseguir fazer um planejamento um pouco mais assertivo, sobre o primeiro evento que a Partilhei vai estar. Então, se vai ser venda, se vai ser exposição de marca, se você já sabe qual vai ser, quando vai ser, se vai ter um grupo seleto mesmo, que foi o que a gente tinha conversado há um tempo atrás, só para a gente entender um pouquinho o que a gente faz com essa comunicação. E se a gente pode pensar no planejamento contando com essas demais ações de lançamento. Então, assim, entender e desenhar esse planejamento de lançamento junto com as outras ações. Por exemplo, a gente sabe que nessa semana a gente vai entrar com os embaixadores, então a comunicação ela tem que estar receptiva para o público dos embaixadores que vai chegar. A gente vai precisar fazer um webinar com esses embaixadores para ensinar para eles, né, o que é a Partilhei, como eles devem falar, o que eles não devem fazer, enfim, todas essas questões. Quais são essas necessidades que limitam os inícios da fase? Então, por exemplo, vocês não podem falar sobre a geolocalização até fevereiro. Então, até fevereiro a gente não vai poder entrar na fase 4, 5, 6 aqui do planejamento. Enfim, só para a gente conseguir ir alinhando. E aí, dito tudo isso, todas essas perguntas, se você não tiver uma resposta agora de imediato também, não tem problema, a gente vai te enviar isso, você pode mandar pra gente depois, mas o que você já tiver a gente já compartilha. E a gente entendeu que hoje fazer um lançamento nessas últimas 2 semanas do ano não é interessante para a marca. Porque as pessoas estão viajando, estão de recesso, estão com a família, estão sem sinal no telefone. Então a gente fazer um lançamento dentro desse período é delicado, ainda mais que a gente está contando com um orgânico. Então a gente sugeriu, né, no dia 10 de janeiro, iniciar as primeiras publicações dentro da página, porque aí dá tempo da galera voltar de viagem, dar uma descansada e tá partindo para as próximas aventuras. Mas isso também vai depender do site, do aplicativo e de todo esse planejamento retroativo. Foi o que a gente colocou. O planejamento ele foi feito de forma retroativa e estratégica e as datas de início vão estar diretamente relacionadas com as datas das outras ações. Lançamento do site, aplicativo, campanha audiovisual e início das vendas. Então, assim, a gente já está com tudo bem engatilhado, a gente só precisava bater isso com você para, de fato, começar a rodar. Última coisa que você sabe que eu gosto de falar, né? O que a gente pensou, tá, Marcelo? Foi, nesse caso, iniciar o Twitter junto com o Instagram. Que a gente tinha feito primeiro o Instagram, depois entrava o Twitter, depois o TikTok. Mas nesse cenário de apresentação da marca, a gente entende que a gente pode fazer esse lançamento concomitante, né? Então, ao mesmo tempo que a gente inicia o Instagram, a gente inicia o Twitter, porque o planejamento de comunicação, ele é o mesmo, só vai, óbvio, né, mudar o formato do conteúdo, que cada rede pede uma coisa. Mas, de uma forma geral, é isso. Acho que antes da gente passar para as referências, vou deixar você falar aí, tá? Tá. Não, acho os questionamentos foram bem importantes. Realmente a gente está preso um pouco ali ao Matheus, né? Eu tô esse mesmo tempo que eu tô sem falar com vocês, eu tô sem falar com ele, então eu não sei qual o status hoje dessas entregas. Eu tenho reunião com ele após a nossa aqui para dar uma batida com ele nisso. Mas acredito que essa data aí é razoável, sim. É a nossa ideia. Tá, 10 no máximo 17, então vamos colocar assim. 10, então perfeito. Não, pra gente perfeito. Tá, só pra gente se programar e entender tudo certinho. Acho que é o time, por ter essas etapas, vai ser o time, assim, ele vai estar entregando na semana do 24 ali, tudo pronto. E eu acredito, assim, que a gente já vai conseguir lançar com um evento rodando, assim, vai ser rápido isso. Tá, e aí já tem alguma noção de evento? Assim, como é que tá essa parte comercial
Eu dei uma parada, assim, tenho falado com o Espanta, eu tenho Queremos Nosso, e não andei com mais nenhum, porque realmente eu preciso, para andar, né, para começar a falar, eu preciso dessas datas também, para ver se faz sentido eu perder energia com algum evento ou não, entendeu? Uhum. E você já entraria vendendo, Marcelo, ou mais com uma coisa de ativação de marca e presença? Já entraria vendendo. Acho que teria as duas coisas no mesmo momento, assim. Em algum evento a gente vai ativar e já vai ter evento vendendo. Beleza, tá. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Tá, eu acho que por enquanto é isso. Qualquer coisa também a gente dá um alô lá, se a gente precisar. A gente vai mandar esse PDF, porque assim, se você conseguir essas informações pra gente, fica excelente, perfeito, que aí certinho, assim, lógico, né? Não precisa de uma data específica, mas uma semana já funciona, que a gente consegue mexer no planejamento se for necessário. Eu vou bater com o Matheus hoje e já retorno a vocês. Tá, beleza. E aí, só para mostrar rapidamente as referências, só para você entender um pouquinho de cada um. Você tá ouvindo aí, Marcelo, o som ou não? Só para... Tô sim. Tá, então deixa eu parar aqui, que aí... Então, assim, a ideia é realmente, nesse primeiro momento, trazer esse conteúdo um pouco mais sinestésico, mas que desperta nas pessoas uma vontade. Aqui a gente pegou vídeos de referência do próprio Instagram, então, assim, não é nada definitivo, nem, enfim, só pra gente entender um pouco mais da pegada. Então, assim, essa questão do engajamento, de trazer um conteúdo sinestésico, um conteúdo um pouco mais apelativo, que desperta vontade nas pessoas, mas que ainda tem um pouco de suspense. Quando a gente fala sobre identificação, né, a gente traz um pouco também dessa questão do humor para conseguir fazer com que as pessoas se enxerguem ali, né? Então, a gente explorar esse tipo de conteúdo. Ai, como eu faz vídeo, né? Quando a gente fala de educar a audiência, né? A gente fala de conteúdos um pouco mais completos, assim, né? Informativos. Lógico, por exemplo, esse último aqui, ele tem pouca informação, mas a gente traz uma legenda legal. Aí aqui a gente realmente educa. A gente realmente educa, né? Ensina para a pessoa. Aqui a gente fala um pouco sobre tendência, então é mais nessa pegada, assim, né? Nesse primeiro momento, para a gente conseguir fazer uma base bem sólida, né? Semear esse terreno. É sempre assim, a gente está combinando coisas que vão engajar no momento com postagens que, se alguém daqui a 2 meses chegar não chega na parte leitura, entender? Rolando para baixo vai ter um visual geral de isso mais isso do que aquilo. Exato, uma construção mesmo da marca. Quando a gente fala da marca, a gente fala de uma coisa mais conceitual, então a gente fala sobre a identidade visual, né, explorada, alguma campanha mesmo, né, que seria interessante se a gente tivesse a campanha, dessa forma um pouco mais conceitual, mas que mostra para as pessoas um pouquinho mais da partilhei. Quando a gente fala da solução, a gente fala... Tem vídeo também explicando um pouquinho, né? A gente consegue trazer esse conteúdo mais audiovisual. E aqui é legal até pegar essa parte mais lúdica também, né? De assim, um ingresso para 2 partes, tangibilizar. Exato. Então a gente traz algumas publicações também que mostram um pouquinho dessa pegada. Legal. Os diferenciais, então, assim, mostrar para as pessoas o porquê que você deve, né? Porquê que você quer consumir a Partilhei. Então a gente traz também algumas referências, assim, que eu acho que é bem interessante, que nesse primeiro momento, principalmente, a gente provavelmente vai explorar bastante arte gráfica nesse sentido, né? A gente vai buscar imagens de bancos de imagem, enfim, conteúdos de banco de imagem, mas a gente vai explorar também bastante a identidade visual, porque tem uma identidade bem forte, sim, que cativa, né? Então, pegar nesse ponto também. E, por fim, as funcionalidades. Então, mostrando um pouquinho mais a funcionalidade, a área, como fazer. O vídeo, acho que tá filmando algum erro. Vai mostrando assim, como se a gente estivesse filmando a tela do aplicativo mesmo. Eu até mandei pro pessoal o carrossel, que em cada uma das artes, né, em cada uma das publicações, a gente pega como se fosse aquela parte do site, né, que tem 1, 2, 3, 4.
Então também fazer uma coisa bem mastigada, assim, do como usar, enfim. Acho que de uma forma geral é isso, né, Bru? Deixa eu ver. Isso. Aqui a gente já bateu algumas definições, né? Só reforçando o que a gente falou lá no começo. Data de lançamento do teste beta, data de início do aplicativo, primeiro evento com venda, o calendário de eventos da partilha em 2022, até porque, assim, acho que a Raquel já deve ter conversado isso com você, mas quando a gente trabalha com mídias aqui no Joá, pelo menos, a gente sempre tenta... a gente trabalha com uma antecedência de um mês, né? Então, assim, pro mês de junho, a gente olha ali em julho, a gente olha em junho, por exemplo. Então, a gente sempre precisa ter esse calendário, né? Para saber quando fazer, para a galera do design se preparar, planejamento também, enfim. Então, ter esse cronograma aí de visualização geral. Data de recebimento material audiovisual bruto. Você tinha até falado que acho que teve um show da Natputs, pode ser? Ou algum show que você tinha um conteúdo assim, se pudesse mandar pra gente também, até para fazer parte, né, da identidade visual, a gente ter imagens que não são de banco de imagens, são pessoas que a gente está vendo aqui no dia a dia. E datas de divulgação para a imprensa, que aí eu acho que é esse momento que a gente vai estar ali com a Paulinha bem lado a lado, né? Porque Exato. Quando o site estiver rodando, quando a gente começar a apresentar a marca, o press release já tem que ter sido divulgado para a gente estar ali falando sobre isso, né? Para o público em geral, assim, para o cliente final é novidade, mas para quem está por trás, que é a produção e tudo mais, não é mais novidade. Já está sabendo o que está acontecendo da parte lei, que ela está no mercado e que está vindo para ficar. Sim. Exato. É mais ou menos isso. E aí, aqui a gente tinha só algumas definições de data, mas isso a gente vai bater certinho depois com você, assim, quando a gente precisa do press release divulgado, site pronto, aplicativo pronto, enfim. É isso. Aí a gente fez de uma forma um pouco mais assim, geral. Queria bater com você, né? Não só a data, mas também essa estratégia de lançamento, se você está de acordo com as fases, com os tipos de conteúdo, com, enfim, essas estratégias, que aí a gente vai agora realmente começar a desenvolver cada um desses conteúdos para começar a rodar. Tá, tô de acordo sim, gostei bastante. Beleza. Então tá, a gente vai mandar essa apresentação lá no grupo para você ter isso em mãos e ficar de olho também nessas dúvidas que a gente tem. E aí você tendo qualquer resposta sobre site, aplicativo, enfim, essas questões, pode mandar uma mensagem pra gente mesmo, que a gente já vai adaptando tudo aqui certinho. Tá bom. Tá bem? Obrigado, meninas. Imagina, obrigada a você. A gente vai se falando. Beijo. Até mais. Beijo. Olá. Não tá saindo seu áudio. Tira o fone, tenta sem o fone. Agora foi? Agora foi. Que às vezes é bug do Meet, às vezes você entra, funciona, às vezes você entra, não funciona, Rola uma coisa mesmo. disso. Sim, tudo bem? Tudo bem, sim.
tempo sem falar com vocês. Pois é, o Falcão até falou, não, vamos ver se a gente marca uns alinhamentos aí semanais e tal, pra Marcelo não deixar de ver nossa cara, né? Não, eu fiquei pegado aqui nos projetos, mas agora eu tô de volta. Eu estava em reunião com as meninas da agência, até pensando no lançamento, queria entender como tá o cronograma de vocês aí. Eu vi que já mudaram o visual, né, para nova comunicação visual. Já. Eu não consegui ainda ver mexer em todas as funcionalidades do painel de administração do dashboard, né? Quando vocês me entregaram, eu estava entrando no meio desse evento. Tem que dar uma olhada nisso lá, mas enfim, entender quais funcionalidades faltam e qual o prazo dessas entregas que vocês acham dentro disso. Então, eu estava até fazendo um levantamento geral do aplicativo e tal, das funcionalidades, porque o pessoal ficou pegado um pouquinho mais de tempo do que a gente esperava na parte de trocar o layout, mas daí a partir de agora a gente já está em novas funcionalidades de novo. O pessoal do Android também já está finalizando a troca de layout, e aí a gente vai conseguir começar a juntar aí a parte do Android com do iOS, que o iOS acabou desenvolvendo antes. Mas eu vou precisar fazer um levantamento certinho. Eu comecei a olhar coisas de ajuste fino também, que eu fui pegando já e já fazendo uma lista para passar para o pessoal. Mas eu sei que pagamento, eu acho que é a principal coisa, assim, que é o mais importante, assim, uma funcionalidade maior, né, que eu já queria resolver, queria botar em prioridade aí, porque já tá, tipo assim, comprando, vendendo, compartilhando e tudo mais. Então, acho que quando a gente fechar o fluxo de pagamento, aí entra muito mais ajuste fino, fica muito mais fácil. Tá. Então, eu acho que eu vou estar botando isso na frente. A Lívia também me passou que o seu time aí pediu para ela um prazo sobre o site novo. Sim. Aí eu nem acabei que nem falei com ela, mas acho que primeira semana de janeiro, assim, a gente já consegue estar com isso pronto. Eu só não vou falar antes porque a gente está entrando de recesso semana que vem, né? Porque já está ano novo. Mas primeira semana de janeiro a gente já consegue sair com o site prontinho para você. Legal. Agora, sobre as outras coisas, eu preciso realmente estar fazendo um levantamento detalhado para poder te passar um cronograma, assim, mais certeiro, porque não quero estar te falando, assim, prazo solto, sem saber a quantidade de ajustes que a gente vai precisar estar fazendo. Tá, mas isso é importante para mim, para a gente definir a minha estratégia de lançamento. Eu vou lançar as redes sociais antes dele estar pronto, mas eu tenho que ter um mínimo de parâmetro para saber quando ele está pronto para eu fazer essa programação de lançamento, entendeu? Para quando a nossa estratégia de lançamento vai envolver, assim, falar um pouco da economia compartilhada. Eu vou lançar sem entregar as funcionalidades. Vou começar a falar um pouco da ideia, mas sem entregar todo o jogo, entendeu? Eu só posso entregar o jogo quando tiver o aplicativo funcionando. Pra gente entregar o jogo já com algum evento, entendeu? É a minha preocupação de uma empresa de ingresso copiar. Se eu entrego o jogo antes, eles copiam num minuto. Então, se eu entrego o jogo e eu já tenho um evento, beleza, a gente já saiu na frente, tudo certo. Vão copiar, mas a gente já tá com tudo na rua. Você tem alguma ideia, assim, sua de prazo de lançamento? A gente tinha assim, um cronograma até com vocês que em dezembro agora a gente estaria fazendo testes para em janeiro a gente tá funcionando, entendeu? Eu sei que teve um atraso aí por causa da mudança do layout, aí eu só queria ver o quanto esse atraso andou com tudo um pouco para frente, mas a ideia realmente era dezembro tá fazendo os testes e janeiro funcionando. Tá, eu acho, assim,
não vou bater o martelo aqui, mas eu acho que para fevereiro a gente entrega. Tá. Dando aí mais um mês e pouco pra gente estar finalizando isso, e também por conta do Android estar um pouquinho mais atrás do que o iOS. Perfeito. Aí eu também já sei que não adianta eu perder energia com algum evento de janeiro, entendeu? Que não estava em conversa com Espanta. Eu vou partir para eventos a partir de fevereiro. Tá, beleza. Tá bom. Aí era mais ou menos isso. Aí a Lívia falou pra mim que amanhã vocês vão bater o martelo. É amanhã? Vocês vão ter o martelo no site? Foi agora, antes da nossa reunião. Ah, foi hoje, foi. Tá. Então ontem ela falou que era amanhã. Tá, é isso. Tá. Aí é mais ou menos isso, Marcelo. O Falcão pediu também pra eu deixar alinhado com você uma reunião semana que vem pra poder te mostrar aí a evolução e tudo mais. Você pode? Posso sim. Quer deixar marcado o mesmo horário ou prefere Que dia que cai? outro horário? Não, pode ser o mesmo horário. Ainda é 23, não é no Natal. É véspera da véspera do Natal. Pode ser o mesmo horário. É quase. Tá bom. Então a gente deixa aí semana que vem mesmo horário. Eu vou tentar fazer um levantamento com uns pitstops assim de entrega para você. Beleza, vou até mandar no grupo lá as perguntas que as meninas me fizeram que se baseiam desse lançamento. Peraí. Eu falei, eu só consigo responder essas perguntas com Anoclaf. Você já mandou já? Mandei no... Você tá naquele grupo, né? Tô no chamado Partilhei só. Sim. Tá. Mas aqui pra mim a internet não deve estar muito boa. Vai estar chovendo a beça. Beleza, esse cronograma vai me... Assim, dar uma... Há pouco tempo o Matheus fez um novo cronograma, né? E... Quer ver, eu tenho ele aqui de verdade. Deixa eu pegar ele aqui. Só um... Tá. Beleza. Só de falar desse cronograma que a gente aqui. Vou compartilhar minha tela com você. Tá vendo minha tela? Sim. Não sei se está em tamanho bom. Não tá aqui. Esse foi um cronograma que o Matheus me passou. Isso deve ter sido em setembro, né? Já com atualização de atraso, entendeu? Então, aí eu tenho feito um gráfico de Gantt aqui até para trabalhar em conjunto com o lançamento. Vou botar aqui. Não sei se você está vendo. Tá. Esse aqui embaixo foi a atualização que eu fiz de acordo com as informações que o Matheus me passou, né? A gente está na primeira semana de dezembro, assim, de verdade é isso. Em dezembro a gente já estaria tendo os testes nele. Eu não estou te cobrando não, tá, Alessandro? Porque eu sei que teve o atraso e eu assumi esse risco com a mudança do layout. Eu só gostaria da gente fazer esse novo cronograma agora, tentar ter informações, a gente tentar ter dentro que nem ele fez ali, entendeu? Ele deu uma atualizada, ele botou como objetivo cada semana implantar uma funcionalidade, entendeu? Vai ver quais funcionalidades faltam. A de pagamento você falou, acho importante. A que me preocupa aqui também, que é uma das principais funcionalidades ali do aplicativo,
é a geolocalização, né? O mapeamento da área do evento para geolocalização, para o cara fazer o check-out, entendeu? Isso a gente vai ter que fazer bastante teste para entender qual é a margem de erro que ele pega e tal. Então, fazer esse cronograma aí mesmo real, falar, Marcelo, acho que, aí você falou, em fevereiro a gente entrega, mas no meio de janeiro a gente já faz uns testes, de repente, beta. Aí a gente reprograma essa minha estratégia de lançamento com a agência um pouco mais para frente, entendeu? Tá. Não, tá bom. Não, eu vou ver certinho e vou botar essas funcionalidades principais para estarem aí pra gente começar o teste nelas. Perfeito. Que aí depois da ajuste fino é bem mais suave, né? Não é tão preocupante quanto pagamento e GPS. GPS também são coisas muito maiores. Maravilha. Tá ótimo, então, Marcelo, acho que era isso. Tem mais alguma coisa para falar? Não, somente isso. Tá bom, então. Muito obrigado. Obrigada, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.